de Visita, com Newton Rodrigues. Maravilha, maravilha. Uma boa tarde para você. Com muita alegria, abrindo microfones da Rádio Palavras de Vida para mais um Sala de Visitas aqui na Rádio Palavras de Vida FM. E antemão, no segundo bloco, vai anotando aí para você. Você pode estar participando pelo WhatsApp 21 997 49 93 62. Falei muito rápido, então anote aí. 997 49 93 62. Você vai estar dirigindo a mesa, fazendo a sua pergunta. E hoje, no Sala de Visitas, nós temos o privilégio, né? Eu que participei aí de uma excelente palestra com ele, né? E convidamos para que ele pudesse estar aqui conosco esta tarde, e ele não mediu esforço de estar aqui. É o Davidson Bignon. Ele é pastor congregacional, mestre em ciência da religião, teólogo, professor de hebraico bíblico, né? E também escritor, né? Licenciado em letras e literaturas, e por aí afora. Ele vai falando, né? Também faz parte da equipe de revisores da Bíblia de Estudo, né? SBB. E também editor. Tem oito, se eu não me engano, 8 edições, né? 8 livros. Ele vai estar conversando aí conosco e vou estar abrindo o microfone. Meu querido, uma boa tarde e shalom. Shalom, Milton. Shalom. Newton. Newton, né? Shalom a todos. É um grande prazer para mim estar aqui participando desse programa tão maravilhoso e conhecer, né, os estúdios da rádio, e tem sido uma bênção. Como ele disse, eu sou o reverendo Davidson Bignon, eu sou professor de hebraico bíblico e de exegese do Antigo Testamento nos seminários, sou mestre em ciências da religião, sou também pastor congregacional, como ele disse. Participei da equipe de revisores da Bíblia de Estudo Matthew Henry, que é publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil atualmente. E para mim é uma grande alegria, uma grande honra estar participando aqui juntamente com os irmãos aqui da rádio, o irmão Maurício também, que está aqui do meu lado, e tem sido uma bênção, né, podemos participar aqui. Maravilha. Então, o nosso querido irmão Maurício também é professor de hebraico. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Claro que eu não tenho nem o currículo, nem a experiência do professor Bignon. Mas eu também tenho uma formação também em letras pela UERJ, português e hebraico. E fui professor do Estado da rede oficial durante 20 anos e agora me dedico ao hebraico aí em seminários teológicos, e estou montando futuramente um workshop de hebraico para visitar as igrejas em um sábado. Então, você é interessado aí que queira, né? Pode ser líder, pode ser pastores e pode ser qualquer denominação. Eu frequento uma igreja, sou membro de uma igreja batista, né? A PIB em Nova Cidade aqui, próxima, em frente à UPA, mas estou aberto a qualquer denominação. Tá bom? Maravilha, não é? Muito me chamou a atenção o título, né, desse livro aqui, O Cheiro das Águas. Ah, sim. O Cheiro das Águas é um livro devocional com materiais de pastorais antigas, né, que eu reuni e publiquei, tratando de avivamento pessoal. Então, esse é um livro devocional com a pegada de avivamento pessoal. E os feedbacks que eu recebi ao longo de alguns anos, né, que esse livro já está publicado, foram feedbacks de pessoas que receberam avivamento pessoal quando leram os textos, e tive bastante participação também, bastante retorno. Você tem alguma experiência em relação a esse título? Porque é um título bem, né? Sim, porque é interessante, porque na cultura popular evangélica, né, o avivamento está associado ao fogo. Mas é interessante que quando você estuda um pouco mais a Bíblia, o fogo na Bíblia está mais associado a juízo do que propriamente a avivamento.
Sim. Porque a Bíblia diz, por exemplo, que Deus é fogo consumidor. E também, quando se refere a fogo, geralmente na Bíblia é o fogo do juízo de Deus sobre uma cidade, sobre uma nação. Então está geralmente associado ao fogo. E quando a Bíblia se refere à água, porque a água é abundante, a água ela é profunda, ela alcança, né, vários lugares, então a água geralmente está associada a avivamento. O próprio Jesus mesmo disse, né, que aquele que cresce nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. E a passagem também de Ezequiel, que fala sobre a água que sai do templo, do trono de Deus, e vai, né, se espalhando e vai aprofundando também. Maravilha. Você, Maurício, tem alguma coisa a acrescentar em relação a essas duas edições que foi citado aqui? Bom, eu sou admirador, né, do professor Bignon, já acompanho ele há alguns anos. E estou ansioso para ler essa obra aí, que eu não conheço. Estou começar a querer beber dessa fonte aí que ele falou aí. Igual no livro de Ezequiel, né? Que é uma água que jorra de uma fonte do trono de Deus. Que bom. Quero ser tomado como Ezequiel foi, né? Pelos artelhos, depois pelos joelhos, até o Espírito Santo tomar conta. Até começar a nadar, né? Até começar a nadar com a água, né, subindo. É engraçado que aqui no Rio de Janeiro, né, quando chove muito, as águas abundantes, elas não são símbolos de bênção, embora a gente cante nas igrejas, né? É verdade. Faz chover, Fernandinho, né? Mas a verdade é que aqui no Rio de Janeiro, a nossa experiência é de transtornos por causa de situações da cidade, né? O planejamento urbano que praticamente não existe. Mas, apesar disso, a gente consegue entender o que a Bíblia se refere à água como sendo avivamento, abundância e bênção, porque os povos do tempo bíblico tinham uma agricultura pastoril. Então, uma cultura, né, uma economia voltada para o pastoreio de animais e também para a plantação. Então, tudo isso era muito importante. Então, o povo antigo que não tinha água, não tinha vida, não conseguia sobreviver. O alimento vinha da água, toda a reprodução dos animais dependia da água. Inclusive, a letra Mem do hebraico, ela significa água, né? Isso, é Maim, isso aí. Águas, né? Sempre no plural. Águas, vou até falar aqui de um material que eu preparei, que vai ser interessante, envolvendo o nome da rádio. O nome Palavras de Vida tem um significado interessante na língua hebraica, que eu estive dando uma olhadinha aqui, trazendo, e tem uma reflexão interessante que, se me for possível, eu apresento no final uma reflexão sobre palavras de vida. Muito bom, né? Muito bom. Deus é maravilhoso. Tem um outro livro aqui também, né? Eu estava aqui dando uma olhada rápida. Né? Portfólio, né? O Manual de Teologia da Oração. Isso, é um material que eu trabalhei mais buscando o Antigo Testamento, e esse não está impresso, mas você consegue achar na internet em PDF. E é um apanhado que eu fiz sobre a teologia da oração, tudo que a Bíblia fala sobre oração no Antigo Testamento, alguns exemplos, e usando naturalmente o hebraico também, a Tehilá, né, no hebraico, que é você buscar a oração, falar com Deus, ter uma experiência com o Senhor. Então eu trabalhei bastante a teologia da oração nesse e-book, que você pode também achar na internet. Maravilha, não é? Gratuitamente, hein? Não é? Não, isso aí é pago, mas é baratinho. É baratinho, né? Tem material gratuito no site da minha editora, é o site www.contextualizar.com.br. Ali você tem e-books gratuitos e tem também cursos gratuitos que você pode fazer, além de outros cursos meus que também, esse é comprado, mas são cursos também com um valor bem acessível. E-book não tem aquela questão da materialidade do produto, da impressão. Né? Embora o conteúdo seja o mesmo. Verdade. Dependendo da experiência que você deseja, o e-book ele te dá um pouco mais de interatividade. Isso. É como se fosse um livro impresso, mas turbinado, né?
Porque você pode ampliar a imagem, você pode fazer busca de palavras, você pode dali direto acessar a internet para fazer um resumo significado também de uma palavra. muito mais fácil com PDF. Ele tem uma dinâmica maior, mas ele não tem o principal de quem é apaixonado por livros, né? O cheiro do papel. É verdade. Eu toque, tive muitos livros. Hoje em dia estou me dedicando mais a colecionar e-books. É a questão visual. Minha vista também já não é mais a mesma. Fiz uma cirurgia, então não estou conseguindo mais ler. Dependendo do tipo de papel, o tamanho da fonte, tudo isso influencia a minha leitura. Então, estou preferindo comprar os e-books. Até se o e-book que a pessoa comprar for do Kindle, né, da Amazon, Da Kindle, você consegue acessar a Alexa no próprio celular mesmo. Não precisa nem comprar a Alexa. No celular, você comprou o e-book, você instala o aplicativo da Alexa e você pede para ela ler o e-book para você. E ela lê e você ouve o e-book inteirinho. É bem interessante. Eu fiz essa experiência com os meus livros. Muito interessante. E aí, também me chamou a atenção, esse aqui, eu estava até conversando com a minha esposa sobre isso. Sim. Guardando pelo amor, né? E vem uma mãe com uma criança no colo, né? Guardadas pelo amor. Guardadas pelo amor. É um livro para mulheres. Ele é especificamente para mulheres. Você pode falar um pouquinho mais, assim, Sim. dar um spoilerzinho a respeito desse material? Esse você pode também adquirir impresso e e-book também. Na Amazon também você acha. É um livro que eu escrevi para mulheres, por quê? Porque eu percebi que um medo muito frequente em mulheres que me fazem perguntas, conversam comigo na igreja, nos lugares que eu vou dar aula também, é o medo de abandono, violência e abandono do companheiro. Então, essa palavra proteção, ela está muito atrelada ao medo que as mulheres têm. Elas querem ter a proteção, não é? É um gatilho emocional para elas. Então, quando eu estava produzindo o meu livro que eu escrevi, que foi o meu comentário do Salmo 91, e eu trabalhei no hebraico esse comentário e o tema proteção divina estava ainda na minha mente. Logo depois que eu trabalhei nesse meu livro, eu então tive até essa ideia. Eu preciso de um livro mais prático, mais emocional, que fale ao coração de mulheres sobre esse mesmo tema de proteção divina. Então, saiu o livro Guardadas pelo Amor. Muito bacana. E... Interessante, né? Esse aqui. A semente é a palavra, claro, né? Esse é um livro para... Já dizia Jesus, né? Eu justamente na parábola de Cristo, né, que me serviu de start para pensar nesse livro e produzi-lo. Ele tem 400 páginas, já está na segunda edição. E nesse livro eu trabalho a pregação narrativa. Eu saí um pouco da pregação expositiva, textual e pregação temática, né, que é muito comum no meio evangélico. É verdade. Já está bem consolidado aqui no Brasil, mas eu tive conhecimento da pregação narrativa com aquele toque da interatividade que é característica da nossa geração. Então, hoje em dia, o jovem não tem muita paciência para sentar e ficar meia hora, 40 minutos, até uma hora, ouvindo um pregador na igreja falar, e sem ter ganchos para poder captar a atenção e pegar pelo coração, o coração do jovem. Então, esse meu livro, A Semente e a Palavra, ele é dedicado à homilética, que é a arte da pregação, mas eu trabalho nesse livro a pregação narrativa, técnicas de teatro e de cinema adaptados ao sermão oral. Olha, então não é só você pegar um trecho de um filme e colocar no telão da igreja, não é isso. É você pegar, por exemplo, o sistema de cinema, que é corte de cena, close-up, você fazer o plano geral, o plano, né, de close-up. Então você vai pegar essas ideias e na narrativa, aí entra um pouco de contação de histórias, né? Quando você narra a história da Bíblia, na narrativa, você aplica como se fosse um corte abrupto na cena. Então, você pede para o pessoal da igreja, né, para os irmãos da igreja, fecharem os olhos e imaginarem a cena que você está narrando. Com os cortes de cena, você vai guiando a imaginação das pessoas. Imagens
psíquica, né? O pessoal Isso, chama. aí você vai ter um instrumento para você alcançar, encher o coração do seu ouvinte. O ouvinte hoje é acostumado ao celular, à internet. Isso é importantíssimo, porque eu fui professor durante 20 anos, né? Quer dizer, ainda sou professor, a gente não deixa de ser, né? Até morrer, né? Mas eu dei aula no Estado para adolescentes, né? Então, a gente teria que fazer essa pedagogia do gancho, né? Que a gente chama de andragogia, que todo mundo já se sente adulto. Pedagogia seria para criança. Então, você tem que falar um assunto que o adulto se interesse. E hoje em dia, com 10, 11 anos, o garoto já se sente adulto quando tem um celular. Já sabe tudo, né? Já sabe tudo, Na palma da mão dele. E tem uma notícia ótima para quem gostou dessa ideia. No site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br, um dos cursos gratuitos é o curso que é o resumo desse livro para quem quer ser pregador ou para quem já é e quer aprender a fazer pregação narrativa. Eu vou entrar, não pretendo ser pregador não, mas eu achei interessante aí para acrescentar nas minhas aulas. Dá para adaptar para a aula também, para quem é professor. Eu já vou sair daqui inscrito. Daqui a pouquinho você pode participar conosco pelo 997 49 93 62. 21 fora do país, né? Você pode estar participando também. 21 997 49 93 62. E tem aqui, agora vamos entrar na questão judaica, né? A ética do casamento judaico. Como que é isso? Essa é a minha dissertação de mestrado em Ciência da Religião que eu publiquei. Na época, quem foi meu orientador foi, inclusive, o reverendo Rafael Ribeiro. Ele foi meu professor de hebraico e também foi meu orientador no mestrado. Então, eu tive trabalhando ali nesse livro, né, que foi a minha dissertação, eu estive trabalhando todas as questões transversais ao casamento da época bíblica e o casamento em si. Então, eu falei do casamento, falei das pessoas solteiras, falei do dote, falei da condição da mulher na sociedade, na época. Então, fiz uma pesquisa ampla, tudo partindo o ponto inicial da minha pesquisa foi o casamento de Moisés com a mulher cuxita, que até hoje é mistério quem era essa mulher cuxita. Alguns dizem que era a própria Zípora mesmo, que era a primeira esposa de Moisés, que ela era cuxita. Outros dizem que foi outra mulher depois de Zípora. Enfim, mesmo a tradição judaica ela não está uníssona com respeito à opinião a esse tema. Mas o fato é que eu fiz essa pesquisa aí a partir desse texto, desse enigma, né, do Antigo Testamento, na língua hebraica. Então eu fiz toda a pesquisa trabalhando a cultura judaica referente ao casamento. E é interessante hoje, porque hoje, com todo esse ataque que a sociedade faz à imagem, né, do casamento judaico-cristão, que é essa visão tradicional do casamento, e para quem estuda o hebraico, né, como o professor Maurício também, vai perceber que há, inclusive, nos próprios nomes, né, homem, mulher, ish, ishá, e tem todo um jogo ali que envolve a referenciação da imagem de Deus através do casamento. Então, o homem e a mulher, individualmente, eles são feitos à imagem e semelhança de Deus, individualmente. Mas há uma dimensão do espelhamento da imagem e semelhança de Deus que só acontece no contexto de um casamento. O casamento heterossexual, entendeu? Então, de fato, é interessante. Eu tenho, inclusive no meu canal do YouTube, eu tenho aula que eu dei sobre isso, Procura lá que você vai gostar do conteúdo sobre o casamento. Muito Perfeito. bom, muito bom. Quer fazer algum comentário? Eu estou aguardando chegar no Salmo 23, que é meu predileto. Esse aí que eu tô, é o primeiro da minha lista de compra, assim, que eu vim para comprar. Esse vai ser o primeiro. Esse até um precinho melhorzinho do que os outros, né? Os outros são mais Ele já robustos. tem e-book? Tem e-book Amazon. Da Amazon também. Tem e-book Pode Amazon. comprar direto. Pode comprar e da peço Amazon. Alexa ali para então. você. O Salmo 93... Pena que não tem como autografar, né? Mas
O e-book já fica mais difícil. Eu faço uma foto aqui, uma foto junto Esse- eu digo, ó, conheci o autor. Esse o reverendo anunciou lá, né? Revelações originais do Salmo O 23. Salmo 23. É um comentário palavra por palavra, versículo por versículo, Esse me à interessa luz do muito. hebraico bíblico. Então, todos os segredos do Salmo 23, eu também tenho outro livro do Salmo 91, que é essa mesma pegada, esses dois salmos comentados inteiramente à luz do hebraico, da história, da arqueologia, da cultura antiga. Você vai realmente entender esses dois salmos como nunca entendeu antes. E saiu um pouco da teologia da prosperidade, que é muito usado para... Por amor, né? Por amor de Deus. Por amor de Deus, né? Brincadeira. Vamos ouvir uma canção, né? Vamos ouvir uma canção e depois a gente vai falar um pouquinho sobre Além do Sofrimento, que é um livro, né, também hebraico, né? Hebraico, a gente vai estar falando mais profundamente. Daqui para frente a gente vai falar mais do livro, que tem um lançamento também aí, que o reverendo vai estar trabalhando essa questão desse lançamento aí, né? Tá bom? Então vamos ouvir uma canção, e essa canção vai ser com o nosso querido irmão J. Netos. Maravilha, maravilha, sou eu mesmo. Você pode ligar a partir de agora, pode participar conosco pelo telefone 997 49 93 62. Você vai estar ao vivo e a cores aqui falando com o nosso querido reverendo David, tá bom? Davidson. E vamos estar continuando a falar aqui das edições dos seus livros. E agora vamos começar a falar propriamente de hebraico, né? Quer dizer, eles, né? Eles. Além do sofrimento, né? Fala um pouquinho aí do sofrimento, da questão ali do livro de Jó, né? Do início a todo o livro, como que é isso? Sim, esse é o lançamento deste ano de 2024. Eu lancei aproximadamente em julho desse ano. Fresquinho. Fresquinho, está bem fresquinho. É o meu livro mais robusto até agora, ele tem 420 páginas. Uau! Não é um comentário palavra por palavra, versículo por versículo do livro de Jó, porque o livro de Jó tem 42 capítulos. Isso. É bem complicado fazer um comentário, seria o trabalho de uma vida, né? É verdade. Eu não tive condição de fazer, mas eu fiz um comentário do prólogo de Jó. Ali foi eu fui bastante incisivo, né, e bastante esquemático também, com palavra por palavra, versículo por versículo, no prólogo de Jó. E no restante eu fiz um apanhado geral do livro e fui bem mais abrangente nos temas difíceis do livro de Jó. Então eu trabalhei ali as questões filosóficas da Teodiceia, especialmente aquela questão do trilema de Epicuro, né, que é aquele clássico trilema filosófico, de que se Deus é bom e todo-poderoso, por que existe o mal no mundo? Não é? Então, ou Deus ama, e já que o mal existe, ou Deus ama e não é todo-poderoso, ou Deus é todo-poderoso, mas não está nem aí para a humanidade, por isso que ele deixa o mal. Né? A Bíblia dá uma resposta para isso, mas a resposta da Bíblia que ela dá geralmente não satisfaz o cara que tem uma mente mais filosófica, mais contemplativa, por causa do jeito grego de pensar, né? Do nosso jeito cartesiano de pensar. Então a gente sempre quer algo mais para poder satisfazer a nossa curiosidade e a nossa forma de raciocinar. Mas a Bíblia, o livro de Jó é um livro que está atrelado ao modo literário, né, ao gênero literário da sabedoria especulativa. Ele é junto com Eclesiastes. Eles trabalham a sabedoria especulativa e não a sabedoria geral, que é mais prática, que é mais assim voltado ao conhecimento, o que nós diríamos hoje, que é o conhecimento técnico, né, de você saber realizar alguma coisa. A sabedoria, de um modo geral, a que tem provérbios, é a sabedoria prática. Agora, a sabedoria de Jó e a sabedoria de Eclesiastes é a especulativa,
que é o que se tem de mais próximo de uma sabedoria filosófica no mundo antigo, no mundo oriental antigo. O que veio ser produzido e depois sistematizado muito melhor, através da filosofia grega, né, principalmente. Então, o livro de Jó trata desses temas difíceis, que é a questão do sofrimento do justo, a questão de você tentar entender por que Deus permitiu que Jó enfrentasse, e é tudo que ele enfrentou, perdendo tudo, perdendo a família inteira, perdendo todos os bens, perdendo o prestígio social, perdendo a saúde, e só não perdeu a esposa por misericórdia divina, ou, né, sabe-se lá também qual o motivo, porque a mulher também foi um agente que emprestou a boca a Satanás para ser também um agente de tentação para Jó. Mas o fato é que Deus preservou a vida de Jó e a vida da mulher dele para, de alguma forma, depois estar reconstruindo essa família. E através da exegese, a gente consegue perceber, de um modo mais claro, o porquê que Jó enfrentou o que enfrentou, de modo que nem mesmo Jó conseguiu entender o motivo pelo qual ele passou por aquilo tudo. Para ele, a única lição que ficou é que ele começou a entender melhor Deus, ele começou a conhecer melhor a Deus. Foi essa lição que ele levou para o restante da sua vida. Agora, para nós, a gente que vê de fora do olho do furacão, né? A gente consegue enxergar por que Deus guiou Jó naquela situação de sofrimento. Qual foi o propósito pelo qual Deus permitiu isso? E percebendo isso, a gente consegue fazer a ponte e agora também perceber por que você hoje enfrenta problemas na sua vida, situações de perda, situações de luto, situações de perda da saúde, de perda até da própria autonomia, né, para se limpar, para comer, enfim. Porque você percebe qual o propósito também que Deus pode ter ao te guiar por essa estrada, por esse deserto. Então, o livro de Jó é muito importante. E esse é meu comentário do livro de Jó, embora não seja totalmente exaustivo, mas você vê, se só o prólogo e os temas difíceis deu 420 páginas, né? Eu pego ali o Jó babilônico, eu pego ali também algumas figuras que aparecem em Jó, inclusive as figuras mitológicas do Leviatã e do Behemoth. Eu também trabalho ali essas figuras. Então, são os temas típicos, né, do livro de Jó. Por que o justo sofre? A questão da justiça retributiva, ela é válida, não é? Ela é bíblica, não é? Até que ponto você consegue entender a ação de Deus pela justiça retributiva? E até quando você percebe Deus abandonando esse campo de ação para poder agir soberanamente, né, como ele de fato fez com Jó. Então, são temas, né, que pode dar um nó na sua cabeça se você não tiver uma cabeça boa, né? Mas para quem tem interesse nesse assunto, a questão, inclusive, da soberania divina versus a liberdade humana, que é um tema polêmico, inclusive hoje de manhã, no meu canal do YouTube, estreou um estudo que eu fiz sobre soberania divina e sobre liberdade humana também. Esse ponto de tensão que existe, isso eu também trabalhei no meu comentário do livro de Jó. Muito bem, eu quero mandar o nosso carinho especial para o pessoal lá de Cantagalo, que está ligadinho conosco, né? Lá no Canadá também, no Rio de Janeiro, lá em Niterói, mais precisamente em Niterói, no centro do Rio de Janeiro, Minas Gerais, lá em Alfenas, Minas Gerais, também está ligadinho conosco, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, também lá na Germânia também está ligadinho conosco, está sobressaindo aqui Portugal e Califórnia. Califórnia também está aqui com a gente, ouvindo esse debate maravilhoso. E São Gonçalo, mais uma vez, né, quero agradecer esse povo que é um povo maravilhoso, esse povo de São Gonçalo nos dando essa carinhosa audiência. Claro que tem Itaboraí, Tanguá,
né? Nós temos também Maricá, toda a região dos lagos, São Pedro, Iguaba. Muito obrigado a esse povo maravilhoso, nesta tarde maravilhosa que o Senhor nos proporcionou, esse momento riquíssimo, né, de informações, de coisas importantes para a nossa vida espiritual. E com isso, nós vamos estar explorando mais um pouquinho aqui o nosso convidado, falando um pouquinho mais de Jó, para trazer especificamente para os dias de hoje. Sim, é uma questão interessante ali no livro de Jó, que é o prólogo, né, que eu me dediquei um pouco mais na exegese. E nesse prólogo, o texto, como aparece no original em hebraico, aparece assim, né? Quando Satanás aparece lá na Assembleia Celestial, você vê ali uma expressão em hebraico que é a expressão gam em hebraico, que é também. E essa expressão, ela é uma marca linguística que mostra ali, quando o texto diz, né, que apareceu também Satanás, né, Hassatã, que é o Satanás, no meio dos anjos, no meio dos filhos de Deus. Então é uma assembleia espiritual, uma assembleia angélica, que Deus faz ali com os seus anjos, e ali aparece de repente Satanás. Essa expressão gam, em hebraico, demonstra que não era para Satanás estar ali. Ele era um penetra, ele era uma figura, uma persona não grata. Não era para ele estar ali, mas ele de repente apareceu. Provavelmente a situação ali é de que Satanás se achava no direito de estar ali pelo fato dele ter recebido de Adão e Eva uma espécie de procuração para dominar o sistema de governo da terra. Porque lembre-se de que Deus, quando havia criado Adão e Eva, ele deu a Adão e Eva o domínio sobre os animais, sobre as plantas, sobre a natureza, né? Ele deu esse domínio, ou seja, o plano divino, desde o Éden, antes do pecado, é que o mundo inteiro se tornasse como aquele pequeno espaço do Éden. E aquele jardim especial, no lugar chamado Éden, né, que significa em hebraico delícias, a ideia era de que aquele espaço fosse se ampliando, até a terra inteira ser daquele jeito, daquele modelo. Mas o que acontece? O pecado chegou na humanidade e então atrasou esse plano divino. Não é que ele não vai acontecer, o plano divino vai acontecer. O Apocalipse fala sobre o novo céu e a nova terra, porque ele fala justamente sobre a recriação dessa terra, ou seja, é a restauração da terra no seu estado antes do pecado de Adão e Eva. Então, o que acontece? O que acontece é que, naquele momento, Satanás se apresenta na Assembleia Celestial como se ele fosse ainda parte daquele grupo. Mas nós já sabemos o que aconteceu. Satanás foi expulso do céu. Ele foi expulso também do direito de estar naquele lugar, naquela reunião. E isso faz, então, com que o texto de Jó mostrasse linguisticamente que não era para Satanás estar ali. Mas ainda assim ele apareceu ali. E é muito interessante no prólogo ainda que quando Satanás se apresenta acusando Deus, porque ali o texto também, na linguagem que é construída, parece ser uma espécie de reunião forense de acusação e Satanás sendo ele próprio o advogado de acusação e colocando Deus como réu. Colocando Deus como réu e Satanás sendo a vítima e também o advogado de acusação. Ele acusa Deus de favorecer Jó. E qual era a situação que estava acontecendo ali? Deus então chama a atenção do próprio Satanás e consequentemente também dos outros anjos, os anjos que estavam ali. Ele chama a atenção de Satanás colocando o holofote na vida do servo de Deus que era Jó. Então, quando Deus coloca o holofote em Jó, ele está dizendo o seguinte: você, na verdade, está percebendo, e literalmente em hebraico você colocou o seu coração sobre o meu servo Jó, é uma expressão idiomática
que significa isso, significa você prestou atenção, você está olhando de verdade o que é o meu servo Jó. Por que Deus faz assim com Satanás? Porque ele está dizendo, ó, tem lá na terra uma pessoa, pelo menos, que não está com o coração totalmente entregue a você, aos seus prazeres, às suas riquezas, ao seu jeito de governar o mundo. Mas você encontra ali um homem que está completamente voltado a servir a mim. O coração dele, a lealdade dele está para mim. Então ali você vai perceber o motivo pelo qual Deus chamou a atenção de Satanás, colocando o holofote na vida de Jó. E o restante você conhece, você já leu o texto, você conhece. Deus foi dando permissões a Satanás para que atingisse Jó, e nesse modo de atingir Jó, Deus estava, então, fazendo com que Jó fosse um modelo, tanto para Satanás perder aquela disputa pela integridade de Jó, quanto também para os outros anjos e a própria humanidade também, nós hoje, sabermos que, na verdade, é possível nos mantermos fiéis ao Senhor, íntegros na presença de Deus, sem que, de fato, estejamos simplesmente tendo algum lucro com isso. Jó permaneceu fiel sem que recebesse nenhum tipo de presente, nenhum tipo de lucro pessoal dado por Deus. Essa é a grande lição, e por isso a disputa pela integridade de Jó naquela situação toda do prólogo. Muito bem. Quer acrescentar alguma coisa? Pode acrescentar. Quem sou eu? Acrescentar Uma explicação longa, né? Eu fiquei aqui maravilhado. Realmente aprofundou a questão do porquê o justo sofre, né? Sem barganha com Deus, sem meritocracia, nem nada, né? Nós temos a ideia, assim, a ideia do inconsciente coletivo num cristão mais desatento com o texto, né? Seria assim, se eu me comportar bem, Deus vai acontecer tudo bem comigo, não vai acontecer nada de ruim comigo, se eu me comportar bem. Seria uma meritocracia de Deus, né? Isso aí não... Esse texto, né, pelo que o professor falou aí, nada, não se sustenta. Essa é a justiça retributiva, que é a meritocrática. Ela tem apoio bíblico, ela tem base bíblica. Jó fala do justo, do ímpio, comparando os dois, né, os salmos, né, falam sobre isso. Vários textos da sabedoria antiga tratam do justo e do ímpio, fazendo a contraposição, e isso é justiça retributiva, ou meritocracia. A questão não é se existe ou não. O que o livro de Jó trata é o ponto de inflexão aonde você não pode ser muito rígido ao querer entender o mundo, a vida, pela questão da meritocracia, e ao mesmo tempo em que você percebe a liberdade que Deus tem porque Ele é soberano. Então, já que Deus é soberano, Ele usa a justiça retributiva, mas ele não está 100% preso a ela. Entende? Entendi. Esse jogo um pouco mais elástico do que os amigos de Jó queriam tratar com ele, é que o livro de Jó trata. E no meu livro eu faço um comentário bem extenso sobre isso também, e faço também um comentário, porque o próprio texto de Jó mostra que Jó não era um homem qualquer. O texto hebraico diz que Jó era Tam. Tam quer dizer que ele era justo, ele era íntegro, Tam é íntegro. Ou seja, ele era bom em tudo que ele fazia. Você sabe aquele esportista de alta performance? E tem aquelas pessoas que tudo que mete a mão para fazer dá certo. É o toque de Midas, né? Que tudo que faz vira ouro. É assim que era Jó. Quando Jó era Tam, ele era uma pessoa íntegra, que ele era bom em tudo que fazia. Então ele era bom pai, bom marido, era bom administrador, era um bom líder de grupo, líder, né, da nação ali. Ele não era judeu, Jó provavelmente era edomita, não era judeu. Era muito provável que ele fosse edomita, que viveu na época do patriarcado, né, na época dos patriarcas, né, de Israel. 2000 anos atrás. Antes de Cristo. 2000 anos, por aí. Então o que acontece? Você vê ali um homem que era bom em tudo que fazia, atestado pelo próprio Deus,
na sua integridade, na sua beleza moral até e espiritual, mas nem isso poupou Jó de passar pelo que ele passou, porque Deus tinha um propósito maior em fazer com que Jó cruzasse aquele deserto. Perfeito. Muito bem, muito bem. A gente fica até, né, depois de uma explanação, né, com grandiosidade de conhecimento, a gente fica até sem... mas o telefone está aberto para você participar, você pode participar, né? Nós vamos estar ouvindo mais uma canção e já vamos voltar fazendo o chamado resumão para a gente encerrar esse trabalho de hoje. Tá ok? Que Deus abençoe a você que está aí se deliciando, porque aqui está uma bênção. Aqui nós estamos se enchendo aqui, né? O nosso irmão Maurício aqui está se deliciando também aqui, como todos nós. Deus abençoe você. Muito bem, estamos de volta, já tomamos uma água, agora eu quero ouvir você ligar para a gente. 997 49 93 62. Sala de visitas hoje, terça-feira, 29 de outubro. Olha, dezembro está chegando à porta, né? Um ano novo, o ano já está juntando aí as malas para ir embora, né? E o propósito, aquele propósito, né? Aquele que você fez no final de ano, no último culto da sua igreja, como está, né? Nós estamos aqui com 2 teólogos. Nós vamos falar um pouquinho, dar uma pincelada, depois a gente volta dando um resumão e fechar. Nós vamos aproveitar essa, né? Essa deixa, aquele... Maurício, a maioria, né? A maioria de todos nós na igreja faz um propósito. Agora, o ano que vem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando chega o final do ano, você olha para trás, você vê que não realizou o projeto, né? Você não realizou tantas e tantas coisas na sua vida. O que você falaria para essa pessoa que está nesse caminho ainda? É claro que ainda falta um período que dá tempo ainda, dependendo do projeto, começar, né, realizar. Mas assim, no geral, eu vou ler a Bíblia e ainda não leu, nem começou a Bíblia, não vai dar mais tempo, né? Não vai dar mais tempo. Então, são propósitos que a gente deixa aquém. Isso, a gente pode fazer um propósito e deixar em aberto, como que é isso? Olha, eu não sou teólogo. Você falou aí que eu sou teólogo. Eu estou começando ainda a estudar teologia. O professor aqui deve ser muito mais... Deve ser, não. É muito mais experiente nessa área do que eu. Sou um linguista, me considero um linguista, né? Que eu fiz letras. Mas eu já tive desse lado aí também. Eu posso responder dentro das minhas limitações teológicas. Eu já tive desse lado também, que vou mudar muita coisa. Mas chega o final do ano e a gente não botou nada em prática, né? Eu estudando hebraico, aprendi uma coisa. O ano novo deles teve agora há pouco tempo, né? Que é Rosh Hashanah. E 10 dias, né? Até depois do Rosh Hashanah é o Yom Kippur. Não é isso? É 10 dias antes ou depois, professor? É depois, Yom Kippur vem depois. Depois. E eles ficam 10 dias se purificando. Ninguém pede carro, ninguém pede projetos, eles vão se purificando. É um dia da purificação, um dia do perdão. Você pedir perdão àquela pessoa que você magoou de alguma forma, ou tem alguma rusga em relação à sua relação interpessoal com aquele cidadão. Então, hoje em dia, eu me volto muito mais para essa questão do que conquistar coisas, de aprender com a cultura judaica, que eu tenho que me purificar. Nesse período aí de virada de ano, é uma data onde eu procuro me purificar, não fico pedindo nada a Deus, fico agradecendo e tentando me enquadrar, e peço para Deus me levar em direção à vontade dele. Tem até um detalhe interessante na cultura judaica, que eles fizeram agora, né? O Yom Kippur foi agora no início de outubro. E eles fazem o jejum, né, do Yom Kippur,
que é o dia do perdão, o dia da purificação, mas eles também fazem as promessas, e nesse ano eles relembraram as promessas do ano passado, e aquilo que eles não cumpriram, eles pedem perdão a Deus. E renovam o pedido para o ano que vem. Então, todo ano eles fazem assim, é bem interessante. A gente podia aprender com eles. Né? Verdade. Eu faço promessa de emagrecer. Não emagreci? Poxa, Senhor, me perdoa. Era para emagrecer, mas eu não consegui. Então, me ajuda para o ano que vem. Né? É verdade. É mais ou menos essa ideia que eles Renovar, não é isso? fazem. Renovar, mas pedir perdão pelos erros. Sim, e sim, exatamente. Pelo não cumprimento do que ele prometeu ano passado e não fez. Meu querido, então nós vamos aqui fazer um resumo do que a gente tratou, né? Do nosso convidado de hoje, pastor, mestre em ciência da religião, também teólogo, professor de hebraico. Meu querido, faz um resumão aí de todas as suas edições já lançadas, desse que o senhor lançou por último, enfim, fique à vontade para anunciar o seu trabalho e como que a pessoa pode adquirir, né, todos esses trabalhos. Também, se tem alguma conferência em vista, a partir de hoje nós vamos estar divulgando oficialmente aqui, se assim o senhor permitir. Claro, tá bom? vai ser uma honra e um prazer poder compartilhar sempre que possível. Eu tenho um link que você pode fazer contato comigo pelo WhatsApp, e nesse link eu tenho todas as minhas obras ali classificadas, tudo com links para você adquirir, seja em formato digital, seja em formato impresso. Todos os meus cursos estão ali também, tanto os cursos pagos quanto os cursos gratuitos, os e-books gratuitos também estão ali. Inclusive, se você tem interesse no e-book gratuito chamado Exegese do Antigo Testamento para Curiosos, ali você vai ter uma noção assim, muito clara, direta, simples, e é um PDF gratuito. Você faça contato, você faz contato pelo meu WhatsApp, 021 998 58 5402. 021 998 58 5402. Pelo meu WhatsApp, ou então pelas minhas redes sociais também, YouTube, Facebook, Instagram, o antigo Twitter, atual X. Eu estou nessas redes sociais. Para você ter uma ideia, eu estou até no TikTok. Eu só não fico fazendo dancinha porque eu não tenho cintura para isso. Cintura para dançar não tenho, mas eu estou no TikTok também, você me acha lá. Eu coloco lá as minhas novidades, pregações, estudos bíblicos. Eu já tenho praticamente 700 vídeos no meu canal do YouTube. Você pode acessar, tem muito material lá, entre aula, pregação, vídeos feitos também editados, cursos, enfim, né? Então, você tem muito material de graça e a menor parte é o material que você precisa investir algum valor e ainda assim é um valor pequeno, um valor baixo, tá? Então, falamos aqui desses livros, você pode fazer contato comigo. E se você gosta dessa pegada de estudo bíblico mais aprofundado, especialmente o hebraico, um pouquinho de grego eu falo também lá no meu canal, mas é mais o hebraico, porque é o meu campo de atuação no seminário. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você vai gostar do meu canal, vai gostar dos meus livros, vai gostar da Editora Contextualizar, caso você também queira publicar o seu livro, se você é autor iniciante evangélico, quem sabe você acha na editora Contextualizar a casa que vai produzir o seu livro, né? E, se me permitir também, eu tenho uma palavrinha curta aqui, devocional, envolvendo o nome da rádio, que eu prometi no começo que ia falar, né? Sim, fica à vontade. Se tiver tempo, eu até quero falar sobre isso. Então, eu quero falar para vocês o nome da rádio em hebraico, a rádio Palavras de Vida. Em hebraico é Divrei Haim, né? Divrei Haim. Divrei é palavras, no plural, né? E está no estado construto, para quem conhece um pouquinho de hebraico, né? Está no estado construto e está, então, atrelado à palavra vida. E vida, em hebraico, sempre se escreve no plural. Ué, mas vida é plural? Sim, vida se escreve em hebraico sempre no plural, mas em português, o contexto que vai dizer se você vai traduzir como plural ou singular. Geralmente é singular mesmo.
Mas por que é plural? Porque em hebraico, quando as palavras aparecem no plural, de modo bastante natural para a língua, é porque ela quer dar ênfase a essa palavra. Quer dar, portanto, uma dimensão um pouco maior do que a dimensão normal que as palavras têm. Isso acontece com Elohim, né? que em geral, Elohim significa deuses, seria literalmente deuses. Mas como no hebraico tem esse fenômeno do plural majestático ou do plural que dá uma amplitude a essa palavra, dá mais força a essa palavra, então a gente traduz como Deus, como referência ao único Deus verdadeiro. Mas literalmente seria plural. A palavra vida, que é Rai, né, ou Raim, também é sempre no plural. Para dar ênfase a essa vida, para dar força à palavra vida, né? Então, em hebraico, Divrei Haim significa palavra de vida, palavras de vida, mas dando ênfase à vida. E aqui entra agora o que eu queria estar dividido com você. Você com certeza conhece o texto de João, capítulo 10, versículo 10, que na versão Almeida Corrigida Fiel, que é uma versão que eu gosto bastante de usar, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aqui temos alguns segredos interessantes dentro desse próprio texto aqui, envolvendo também tanto o grego quanto o hebraico. A gente sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné, que é um grego popular, grego falado pelos mercadores da época, né? Da época do primeiro século. O Novo Testamento foi registrado em grego, mas cada pessoa que falou e até escreveu, né, pensou para escrever o Novo Testamento, ele pensou em hebraico, porque a cabeça das pessoas que escreveram, inclusive o Novo Testamento, era uma cabeça que pensava em hebraico. Então eles pensavam em hebraico, falavam no dia a dia em aramaico, mas escreveram o Novo Testamento em grego para poder ter uma amplitude no alcance da mensagem do Evangelho. Então, olha o que Jesus disse aqui, tendo em perspectiva a informação da palavra vida em hebraico, que agora você já sabe que ela é sempre escrita no plural. Então ele diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar, destruir. Para começo de conversa, né, eu tenho certeza que o professor Maurício também sabe disso. O contexto aqui de João capítulo 10, quando fala aqui do ladrão, o ladrão aqui não é o diabo, não é Satanás. Você pode até se espantar com o que eu vou dizer para você agora, mas olhando com calma o contexto desse versículo, o ladrão aqui se refere ao falso mestre, ao falso pastor. Portanto, é aquele que hoje é poupado no meio evangélico. Não pode julgar, né? Não julgueis e coisa e tal. Não pode tocar no ungido. Cuidado com esse pensamento, porque aqui Jesus estava tocando nos fariseus, nos ungidos líderes da época, porque ele estava os chamando de ladrões, aquele que é mercenário, e não propriamente o pastor, porque ele era um falso mestre, era um falso pastor, um falso líder. Então, quando mais à frente, ele vai se comparar ele próprio como bom pastor, ele está fazendo contraposição com os falsos pastores que eram os líderes fariseus, saduceus daquela geração, daquela época. Então ele diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, Jesus dizendo, eu vim para que tenha o quê? Vida. E vida com abundância. A palavra vida que aparece aqui no grego, no original em grego, que foi escrito, é a palavra zoe. A palavra zoe em grego é uma palavra que tem um significado diferente, uma outra palavra grega que é sinônima, que também pode ser traduzida como vida, que é a palavra bios. Bios se refere no grego à vida biológica. Zoe se refere a uma vida de qualidade superior, uma vida de mais qualidade. E não apenas uma vida com mais qualidade, mas uma vida que também é quantificável.
o sentido hebraico da Bíblia, Haim, que é sempre no plural, traz essa ideia de quantificação. E Jesus aumenta essa compreensão quando ele usa aqui a palavra perissos, no grego, que significa abundância, em grande quantidade. Então você vê aqui a promessa de que Jesus veio trazer vida em grande quantidade e em qualidade superior, em comparação aos falsos mestres, que eram ladrões, e não estavam ali para trazer vida, mas para trazer morte. A vida de Cristo é multiplicável. A morte do ladrão, do falso pastor, do falso mestre, ela somente te subtrai e divide. E você nunca vai ser feliz seguindo falsos pastores. Então a própria palavra, que é o nome da rádio, Palavras de Vida, traz para você essa mensagem que enriquece a sua alma, enriquece a sua vida e de verdade faz com que você perceba a bênção que é estar acompanhando aqui a rádio Palavras de Vida FM. Muito bom. As suas considerações finais. É muito bom, a gente fica aqui, né? Eu tô aqui... Perde a noção do tempo. Eu estou aqui, né? Embriagado com tanta sabedoria. É como a gente está na pregação, né? A gente vai entrando, né, adentro do texto. Numa dimensão... Vai no outro patamar, aí o pregador. Muito bem, vamos encerrar por aqui. Amém. Aí você volta. Aí volta, mas já... Fiquem embriagados. Mas lá na conferência aconteceu isso. Olha, vamos parar não. Só é chato quando o pregador faz uma pregação espada, né? Pregação chata e longa. E aí, acaba logo. Esse amém que não sai, né? Você ora para acabar logo. Dá meia-noite, mas não dá 9 horas. Não, mas assim a gente vai... Ouviu, Maurício? A gente vai numa dimensão tão grande que a gente esquece até do horário. É verdade. É isso aí. Eu estou aqui só curtindo. Caí aqui de paraquedas, apareceu o professor Bignon e... eu creio que esse pessoal, ainda que não participaram, é porque o nível é tão de excelência que a pessoa fica até sem... Né? É verdade. Nós temos o pastor Paulo, nós temos aí outros teólogos, né? Mas eles estão quietinhos, não quer... Porque senão também abre muito leque. Né? Eu estou aqui para ouvir e para tentar alcançar. Né? Mas é maravilhoso. As suas considerações finais já passando para ele, para a gente encerrar. O estudo, principalmente na área teológica, é tremendo, né? Deixa a gente numa dimensão espiritual muito boa, porque toda orientação que a gente recebe do nosso pastor é importante, é legal e tudo, mas sempre quando a gente se debruça diante do ensinamento, de um livro com assuntos mais aprofundados, a gente acaba sendo levado por uma profundeza espiritual, aonde a gente se sente mais fortalecido, onde a gente cresce mais, a gente desenvolve mais o espírito de curiosidade em cima desse evangelho que veio transformar a nossa vida, né? Às vezes a gente precisa disso, precisa entrar numa faixa de frequência mais profunda para que a gente possa receber do Espírito Santo todos esses conhecimentos aí, que são vindos através dessas pessoas, como o pastor aí, o reverendo, né? Bignon. Meu querido, ainda antes das suas considerações finais, fala um pouquinho sobre essa questão do iniciante, né? Das publicações para autores evangélicos dos iniciantes. Sim. Né? Eu sou o publisher da editora Contextualizar. É uma editora que eu criei
para resolver o meu problema pessoal de querer publicar os meus livros e não ter assim, muita entrada no mercado editorial. Mas então eu fui pesquisando, fui estudando e descobri o jeito de publicação sob demanda, que você já não precisa mais de um selo editorial forte. Ajuda ainda, ele amplia, né, o espaço, mas o autor iniciante não precisa de uma editora grande por trás. Ele consegue construir e pavimentar o seu caminho, ainda que com um caminho árduo e com um pouco de dificuldade, mas consegue. E eu descobrindo, então, eu sei de um jeito de publicar o seu livro, tanto na Amazon, e-book e também impresso, também dá para colocar na Amazon impresso, sem você gastar nenhum centavo com impressão. Você consegue ter o seu livro publicado, o livro impresso, inclusive, se você souber fazer o trabalho, você não gasta nada, você só tem um trabalho de fazer. Agora, se você não tem expertise para isso, você pode fazer contato comigo pelo mesmo WhatsApp, 021 998 585402, e eu vou te dar os passos para você publicar o seu livro pela editora Contextualizar, eu te dando todo o apoio. Publiquei, inclusive, um livro recente de um cliente chamado Ministério de Coate, onde ele trata ali sobre o Ministério dos Coatitas e fazendo a aplicação para o Ministério Pastoral hoje. O quanto os pastores precisam cuidar da própria saúde, cuidar da saúde mental, física. Importante. Para poder pastorear a igreja com excelência. E esse é o lançamento mais recente que eu fiz para um cliente, além dos meus, né? Então você pode fazer contato comigo se você tiver poesia, tiver livro devocional, se você é pastor, pastora, os seus sermões, os textos, os esboços do seu sermão, você pode transformar em livro e publicar como uma coletânea de livros, né? Tudo isso é só você fazer contato e conhecer o serviço editorial da editora Contextualizar. Vai ser um prazer te orientar. Muito bem, então, quero agradecer a Deus por esse momento, agradecer ao Senhor se disponibilizar, estar conosco aqui. O reverendo está conosco aqui com esse vasto conhecimento, nos agraciando, né, com tudo que foi falado aqui. Eu creio que o reverendo passou para os nossos ouvintes aquilo que a gente sentiu aqui, né? Não só o conhecimento, mas a presença de Deus, que é importante. Amém. Que né, falando da palavra dele com mais substância, vamos dizer assim. Tá bom? Então, a gente fica por aqui com mais um Sala de Visitas e assim, sendo a vontade do Senhor, estaremos uma outra oportunidade.